Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bianca e sejam bem-vindos ao Nebulosa de Flores. Hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre Umbrella Academy. Se vocês não sabem, no último dia 31, a Netflix ela lançou a segunda temporada da série. Eu ainda não assisti, mas já vi o trailer, acompanhei a primeira temporada, então eu fiquei apaixonada e resolvi trazer aqui 10 curiosidades, na verdade um pouquinho mais, sobre esse universo das HQs. Primeiramente, algumas considerações, né? Eu tô de óculos hoje e eu sei que tá refletindo, dá pra ver um pouco, eu espero que isso não incomode vocês, mas enfim, é isso. Então assim, já deixo claro, esse vídeo tem spoilers das HQs, não sei se são spoilers da série, porque eu ainda não vi a segunda temporada, mas se você não tiver nenhuma pretensão ou nenhum problema com isso, é só continuar. De qualquer forma, já deixo avisado pra continuar por sua própria conta e risco, beleza? Vamos lá então! Umbrella Academy, ela foi ilustrada por Gabriel Bá, quadrinista brasileiro, que já ganhou o Oscar dos quadrinhos, um dos maiores prêmios da história dos quadrinhos, que é o prêmio Eisner, junto com o irmão dele. Ele tem um irmão gêmeo e eles são quadrinistas, os dois. Vale muito a pena você procurar o trabalho deles, tá? Então, assim, é muito louco você pensar que a maior parte das páginas do primeiro volume, né, que é o Suíte do Apocalipse, foram desenhadas aqui em São Paulo. Eu não sei em que estado do Brasil você mora, mas saiba que a maior parte de Umbrella Academy foi desenhada aqui no Brasil pelo Gabriel Bá. E realmente ele fez um trabalho sensacional e você vê como o trabalho dele tá evoluindo quando você pega os outros volumes, né? Até agora são 3 lançados, né? O Suíte do Apocalipse, o Dallas, que é esse, que provavelmente vai ser adaptado na Netflix, e o último que saiu 10 anos depois do Dallas, o Hotel Oblivion, que é o meu favorito até agora, e depois eu vou dizer o porquê, beleza? Eu falei sobre o ilustrador da Umbrella Academy, e agora eu vou falar sobre quem bolou essa história. Bom, pra quem não sabe, o criador, o roteirista de Umbrella Academy foi o Gerard Way, que assim, quem viveu a época mais emo da história sabe de quem que eu tô falando. É simplesmente o vocalista da banda My Chemical Romance, uma banda que eu amo. Inclusive, quando eu descobri que foi ele que escreveu, que foi ele que bolou a história, eu falei, como assim? Eu fiquei até viciada nas músicas da banda. Eu lia a HQ e ficava escutando o Gerard. Eu falei, gente, esse cara é quadrinista. E assim, é uma coisa absurda, porque o sonho da vida dele era ser quadrinista. E ele fez sucesso tocando rock, né, com a banda dele. Então você pensa, como que esse cara escrevia se ele tava fazendo show no mundo todo? Gerard, ele escrevia durante a turnê, então a cada dia ele estava em um país diferente, então ele escrevia todo o roteiro dessa primeira edição no ônibus com a banda. No prefácio, né, eles comentam muito sobre isso, de como foi uma loucura para publicar esse primeiro volume, porque o Gerard estava o tempo todo viajando, dando entrevista, a agenda dele era um caos e ele tinha um sonho gigantesco de publicar isso aqui. Então ele falava, não importa, se vocês, o tempo que vocês me derem, eu vou escrever. E foi isso mesmo, era questão assim, de uma semana ele tinha que ir lá e escrever esse roteiro, independente de quantos shows ele fizesse. Tudo isso para mandar pro editor mandar aqui pro Brasil, pro Gabriel poder ilustrar. Então assim, foi um sufoco, mas que no final deu muito certo porque foi o suficiente pro Gerard realizar o sonho da vida dele, que era ser quadrinista. Como ele sempre teve esse sonho de fazer quadrinhos, de fazer desenhos, ele é formado em artes visuais. Ele entrou na faculdade muito antes de formar banda, justamente porque ele queria ser quadrinista. Gerard, ele se aventurou nas duas coisas, né? Ele não tem ilustrações deles oficiais, mas pro Gabriel ter uma ideia do que o Gerard queria pra essa história, o Gerard entregou os rascunhos que ele fazia dos personagens. Ele dizia muito bem, ele escreve muito bem, então essa história foi fruto de um sonho muito grande da vida dele. Bom, aproveitando a fala sobre os rascunhos do Gerard, todo mundo que assistiu a série e que lê as HQ certamente sabe quem é o Hazel e a Chacha, certo? Ou melhor, o Hazel e o Chacha, porque na HQ, Hazel e Chacha são dois homens, dois assassinos profissionais, enquanto na série eles trocaram o personagem da Chacha e fizeram uma mulher. Mas antes deles serem criados, a ideia inicial do Gerard era fazer um cara que iria atrás do Cinco, ou seja, um assassino profissional que iria ser o pesadelo da vida do Cinco. Esse assassino se chamaria Bruno e inicialmente ele fez os rascunhos desse personagem e mandou pro produtor. Só que quando o produtor pegou os desenhos do Gerard e ele viu que o Bruno, na verdade, ele usava uma máscara do Mickey. Ele falou assim, não, não, porque se a gente colocar esse personagem na HQ, a gente vai ser processado até a falência. Porque todo mundo sabe que a dona Disney não brinca em serviço. Não tem como eles colocarem a imagem do Mickey e tentarem lucrar com isso. E aí o Gerard acabou abandonando essa ideia, porque ele sabia que ia dar problema, né? Eles fizeram
outros, né? Em vez de ser um assassino só, fizeram dois. O Gabriel fez uma série de máscaras e aí eles entraram em um consenso e ficou essas máscaras que a gente já conhece. Outra curiosidade a entrar como bônus, talvez, é que o Hazel e a Chacha são os personagens que têm mais cosplay em Umbrella Academy. Provavelmente pelas máscaras, pelo visual muito icônico, né? Muito antes de Umbrella Academy virar uma série da Netflix, os direitos dela foram comprados pela Universal, ou seja, ela deveria ser um filme e não uma série. Inclusive, chegou a ter roteiro, a Universal contratou um roteirista que fez o roteiro do filme, entregou pro Jared, o Jared aprovou o roteiro, só que aí depois eles trocaram de roteirista e aí o filme acabou não caindo pra frente. Ele conta que no começo a produção seguia muito fervorosa quando eles tiveram o roteiro e que isso deixou ele muito feliz, mas que com o passar do tempo, ele não via mais tanta vontade dos produtores seguirem naquele investimento. E aí depois a Universal só pegou e, sem dar muita satisfação, jogou o projeto na gaveta, deixou os direitos expirarem e aí nunca saiu o filme, né? Mas isso de certa forma foi bom porque aí deu espaço pra Netflix comprar os direitos de Umbrella Academy e a gente tem uma série. Se você assiste a série ou leu o HQ, você provavelmente sabe quem é o Ben Hargreaves, o número 6. Ele acabou se popularizando muito com a série, mas na HQ ele é um personagem que praticamente não aparece, ele é citado muito pouco. Então assim, é meio triste porque eu gosto muito dele, ele é meu personagem favorito de todos os irmãos, mas na série ele acabou ganhando muita relevância, o que levantou muitas questões. Já que tanta gente gostava dele, as pessoas perguntavam, tá, mas como que ele morreu? O próprio ator que fez o Ben, né, o Justin Min, ele chegou no Jared e falou, tá, mas como que meu personagem morreu? E aí o Jared pegou e respondeu, eu não sei. E realmente, o Jared, ele fala, ele admite que não sabe, porque ele nunca pensou nisso, porque nunca teria relevância pra história. E lendo a HQ, ele percebi que provavelmente isso não vai ser explicado, porque tanto o Gabriel como o Jared, eles dizem que eles não voltam atrás na história. Eles costumam ir sempre na frente, muito direto ao ponto, e não voltam em conflitos passados, em raras exceções. Então assim, levando em consideração o ponto em que a história parou agora na HQ, eu não vejo espaço pra eles voltarem pra explicar como o Ben morreu. Mas quem sabe, né, o Jared sendo o produtor da série e vendo a relevância que esse personagem ganhou, acabe por dar, né, alguma explicação pra morte precoce dele, né? Pra quem não sabe, o Monóculo, o patriarca da família, ele é um alienígena. Não se sabe exatamente por que ele tá na Terra, por que ele pegou aquelas crianças, né? A gente ainda não tem muitas respostas, mas ele é um alienígena e, ao que parece, ele tem um objetivo na história. O que é, a gente ainda não sabe. Toda a HQ de Umbrella Academy já está concluída. O projeto inicial era para ser em 8 edições, ou seja, a gente já tem 3, faltava mais 5. E o Jared disse que toda a história ele já bolou e já com começo, meio e fim. Então ele sabe como a história termina, ele já conversou com o Gabriel sobre isso e eles estão trabalhando para chegar nesse final. Mas como a série da Netflix está sendo um sucesso muito grande, pode ser, ele deixou um pouco aberta a possibilidade de ele aumentar o número de edições, mas não sabe se vai chegar efetivamente nesse ponto, já que mesmo se ele fizesse 8 edições, seriam necessárias 8 temporadas, o que é bastante coisa, né, se ele for seguir o plano original. Mas quem sabe, se a dona Netflix deixar a série ser renovada mais vezes, quem sabe eles não façam algumas edições extras, não é mesmo? Um dos maiores mistérios, né, que a gente que assiste a série ou lê a HQ sente e que muita gente perguntou se o Reginald, ele encontrou 7 crianças, onde é que tá as outras crianças? Porque ao total elas são 43. Logo no começo da história, tanto na HQ como na série, ele já deixa isso muito claro. São 43 crianças geradas. Mas onde estão essas outras crianças? Essa é uma das questões que eu achava que não teria respostas tão cedo, isso até eu ler o último dos volumes lançados, que foi o Hotel Oblivion. Esse volume, ele foi muito, muito épico, então quem não leu e quiser ter uma surpresa, assim, pula essa curiosidade, já pula um pouquinho mais pro final, eu vou deixar um minutinho exato pra você pular, né, mas se você não aguenta curiosidade, vamos lá. Tentando responder essa questão, no finalzinho da edição do Hotel Oblivion, eu vou tentar contextualizar um pouquinho aqui vocês, tá bom? A cidade, ele tá sofrendo um ataque de inúmeros vilões. Esses vilões estavam presos em um lugar comum, só que eles acham um jeito de fugir. E aí a Umbrella Academy acaba tendo que enfrentar uma quantidade de inimigos assim gigantescas. E como eles estavam com a equipe desfalcada, eles tiveram que aprender a lidar com a situação ali na hora. Só que eles não são fortes o suficiente. Então, quando você acha que eles estão prestes a perder a batalha contra os vilões,
uma outra equipe de super-heróis chega pra salvar eles e é o Luthor quem presencia esse momento. O Luthor, inclusive, tá prestes a perder uma luta. E aí um outro cara chega, salva ele fica em choque. Ele chega nesse cara e ele fala: quem é você? Porque ele vê que o cara usa um uniforme e que várias pessoas também estão usando aquele uniforme. Então ele fica pensando: quem são vocês, né? E aí o cara vira pra ele e fala: eu sou o número 1. Ou seja, é pra mente explodir, não é mesmo? O cara dessa outra equipe era o número 1. Então o que a gente pode concluir disso, né? Ou melhor, bolar teorias, né? Já que não tem nada confirmado. Que na verdade, todas essas crianças elas foram encontradas, só que por alienígenas diferentes. E cada um desses alienígenas espalhados na Terra tinha a missão de encontrar algumas dessas crianças e formar equipes com ela. E a gente tem, além da Umbrella Academy, que é a equipe do Monóculo, a gente pode ter outra equipe, né? Que no caso foi essa que apareceu, de 5 integrantes, é o que eu consegui contar. E aí você para e pensa, dá pra concluir que, na verdade, todas essas crianças, elas formaram equipes e estão espalhadas ao redor do mundo para enfrentar uma ameaça em comum. E aí, lá no começo, no volume Switch do Apocalipse, a gente pensa em uma das primeiras cenas, que é quando o Monóculo ele encontra as crianças e ele dá uma entrevista. E os repórteres perguntam: tá, mas por que você tá com essas crianças? E aí ele fala: porque elas são especiais, elas têm poderes. E eles falam: mas pra que eles vão servir? E aí ele fala: pra salvar o mundo. E aí os repórteres perguntam: tá, mas salvar o mundo do quê? E ele não responde, ele sai da entrevista e vai embora sem dizer nada. E aí a gente fica com essa pulga atrás da orelha: tá, mas que ameaça é essa? A gente não sabe ainda. E as outras equipes? A gente também não sabe ainda. Por favor, Jared, não demore 10 anos para lançar o próximo volume, porque, né, 10 anos de intervalo entre um volume e outro é meio complicado pra gente. Eu vou terminar de ler com 60 anos ou mais. Sim, recomendo muito que vocês leiam, eu quero muito ver outras teorias. Se você tem alguma teoria do que pode ter acontecido com as crianças, será que alguma delas é vilão? Será que todas as equipes são pro bem? Algumas são pro mal? Será que todas realmente são gerenciadas por alienígenas? E por fim, algumas curiosidades bônus, eu acho que eu já passei de 10 curiosidades. Você sabia que, na verdade, o número 4, o Klaus, ele tem um filho? Pois é, ele tem um filho mesmo e ele diz que ele tem um filho. Isso porque no volume 2, Dallas, o Klaus, o Diego e o Luthor, eles viajam no tempo pro Vietnã. Então, assim, a gente tem essa viagem no tempo lá na primeira temporada, o Klaus viaja pro Vietnã, ele fica no exército. Só que na HQ, no volume 2, quem faz essa viagem são os 3 irmãos, né? O Luthor, o Diego e o Klaus. E eles seguem caminhos completamente diferentes. Então, assim, o Luthor decide viver na floresta, o Diego, ele entra no exército, igual foi com o Klaus na série. O Klaus, ele abre um bar de striptease. Tanto é que ele fica rico e é ele quem reúne os irmãos para eles poderem voltar no tempo, né? Já que eles estavam presos na década de 60, se eu não me engano. E aí eles não tinham dinheiro para construir a máquina que ia levar eles de volta. Então foi o Klaus que ficou muito rico nesse mundo aí, e aí construiu a máquina para ele e os irmãos voltarem. Quando ele aparece para reunir os irmãos, ele tá sempre com um bebezinho. E aí você fica pensando assim: gente, mas de onde que ele tirou essa criança? É um bebê vietnamita, é um bebezinho de olhinho puxado, muito fofinho. E aí os irmãos não perguntam nada, né? Só no final, quando eu achava que não iam explicar, que eles já estavam dentro da máquina para voltar no tempo. Aí o Luthor, ele pega e vira pro Klaus, né, que tá deixando o bebê com uma mulher lá. E ele fala assim: Klaus, aquele bebê é seu filho? Aí ele fala: sim, é meu filho. E a gente não se sabe exatamente se é filho biológico ou se que ele teve com alguma vietnamita ou se é filho adotivo, né? Mas ele cria como se fosse o filho dele, aquele bebezinho. Tem uma cena muito icônica que é o Luthor, né? Quando o Klaus fala que é filho dele, o Luthor, ele olha assim, ele fica: ué, eu pensei que... Aí o Klaus olha pra ele e fala: você pensou o quê? E é muito engraçado, porque você para e pensa... provavelmente o Luthor falaria algo sobre a sexualidade do Klaus, que isso é bem mostrado na série, mas na HQ não é falado nada. É só deixado meio assim, subentendido, né, que na verdade ele é gay. Mas ficou uma cena muito legal e é muito curioso pensar que o Klaus tem um filho lá na década de 60 e que ele volta pro tempo dele sem a criança, né? Tudo bem, deixar a criança lá e vou embora. Mas tudo bem, é o Klaus, a gente não duvida de nada. Uma das coisas mais aleatórias, assim, que eu descobri lendo HQ é que o Luthor e o 5, eles na verdade são irmãos gêmeos. Pois é, eles não só são irmãos, como eles vieram da mesma mãe. E que o 5 e o Luthor são irmãos gêmeos. Pois é, não parece, mas eles são. No final do volume Dallas, a Ellison e o Luthor, eles têm uma discussão e a Ellison diz
que tudo que ela fez, né, no decorrer do volume foi pra salvar ele e a mãe dos 5, que eram a mesma pessoa. Então, realmente, eles são irmãos mesmo. Todo mundo já sabe que tanto na série quanto na HQ, o Luther e a Alicent, eles são um casal, né, basicamente. Eles têm uma atração romântica um pelo outro e muita gente fica dividida com isso, não gosta, acha meio incestuoso, mesmo eles sendo irmãos adotivos. Mas eles não são o único casal, assim, digamos, que tem nas HQs. Na verdade, fica subentendido desde a primeira edição que o Diego, ele nutre sentimentos românticos pela Vanya. Pois é, na série eles praticamente não tem muita interação, né? Ele é o irmão meio rabugento, não que na HQ ele não seja, ele é inclusive bem mais chato do que na série, mas é uma coisa assim que a gente percebe, todas as cenas que ele tem com a Vanya são cenas em que ele tá muito mais irritado do que o normal. Então, você já fica achando meio estranho a forma como ele trata ela. Tipo, por que tanta raiva, né? Por que ele nutre tanta raiva por ela? E aí, conforme as edições da HQ vai passando, o Luther, ele deixa várias indiretas pro Diego. Por exemplo, ele fala assim, lá em Apocalipse Suite, ele fala: ah, mas pelo menos eu não fico fingindo que eu dei uma pessoa que na verdade eu amo, como você faz com a Vanya. Mas nos volumes seguintes tem uma cena em que o Luther e o Diego, eles estão numa espécie de máquina viajando para outra dimensão. E aí, essa máquina ela é muito violenta, ela tira a consciência deles do corpo e por um momento eles são uma consciência só, a mente deles meio que se funde. E aí, no desespero, né, deles achando que vão morrer, eles falam algo do tipo: se eu tiver que morrer agora, saiba que eu te amo. E nesse momento, o Luther, ele pensa na Alicent, ao mesmo tempo em que o Diego, ele pensa na Vanya. Aí você fica, meu Deus, porque todo mundo já sabe que o Luther, ele ama a Alicent e a Alicent ama o Luther. Então, é um amor romântico ali que ele fala, eu te amo. Se na mesma página tem a Vanya fazendo a mesma pose da Alicent, como se fosse direcionada pra ela a mensagem também, saiba que eu te amo, é provavelmente um amor romântico também. Não seria um outro amor, entendeu? Não seria um amor de irmãos. Seria um amor romântico, já que foi uma despedida do Luther pro amor dele, da mesma forma que o Diego se despede do amor dele. Então, meio que pra mim ficou claro que o Diego, ele tem sim sentimentos pela Vanya. Então, assim, o que vai acontecer nas edições futuras, na HQ, a gente não sabe. Talvez tenhamos mais um casal, né? Diferente da série. Eu acho que na série não vai acontecer, né? Acho que pela repercussão, né, da questão do Luther e da Alicent, talvez a gente não veja isso na série. Mas na HQ isso acontece. Então é isso, gente. Se vocês gostaram dessas curiosidades, querem que eu traga mais, ou melhor, que eu traga resenhas sobre as 3 edições, né, de Umbrella Academy, eu posso fazer isso, é só deixar nos comentários se você quer uma análise com spoiler, discussões sobre o final das HQs, sobre as teorias que a gente tem. Então, se você ainda não conhece meu blog, vai estar no primeiro link da descrição, blog Nebulosa de Flores. Se você não me segue nas minhas redes sociais, tá tudo aqui na descrição, tá bom? Eu vou deixar tudo facinho. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, já se inscreva no canal, deixe seu like, mande para um amigo que também gosta de Umbrella Academy. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau!